Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nós estamos de volta aqui para falar ainda sobre equações do segundo grau, certo? Mais precisamente a resolução que envolve equações incompletas do segundo grau. Então eu deixei uma atividade referente a esse conteúdo lá na página 178, tá? Então vamos à nossa correção. Vamos lá. Bem, primeira questão. O que é que diz aí o enunciado da primeira questão? Resolva as equações em reais. O que é que significa isso? Significa dizer que o conjunto universo, tá, que você vai resolver pertence aos reais. Só para lembrar, o conjunto dos números reais, ele é a união dos racionais aos irracionais. Então, quem são os números racionais? É todo número que pode ser colocado na forma de fração, pode ser expresso na forma de fração, desde que satisfaça a condição do numerador e denominador serem inteiros e o denominador diferente de zero, tá? Já os números irracionais são aqueles que não podem ser colocados na forma de fração. Exemplo, raiz quadrada ou raiz par de fatores primos, é um exemplo típico disso, né? Porque você vai encontrar, o resultado seria dízimas aperiódicas, certo? Portanto, nós podemos dizer que resolver as equações em reais quer dizer que você vai resolver dentro do conjunto universo que são os números reais, tá certo? Então vamos aí à resolução da letra A. Na letra A eu tenho x ao quadrado menos 64 igual a zero. Vejam que isso aqui é uma equação incompleta do segundo grau, né? Mais precisamente essa aqui, ó, ax ao quadrado, não é isso? Menos c igual a zero, em que o coeficiente de x, quer dizer, o valor de b, é numericamente igual a zero. Só para relembrar, tá? Então, esse é o caso que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, vamos à nossa resolução. Você tem x ao quadrado menos 64 igual a zero. Bem, a forma prática que foi ensinada para você resolver essas equações incompletas do segundo grau seria o quê? Eu vou manter x ao quadrado e eu tenho que ter uma estratégia para me mandar esse 64 para o segundo membro. Qual seria a estratégia? Aplicar o princípio aditivo, né? Eu posso somar o primeiro membro, que são esses termos que vêm antes da igualdade, e também o somar o segundo membro com um termo comum. Então, nesse caso, eu poderia somar isso aqui, ó, com 64, tá? E vou somar também o segundo membro com 64. Então, vejam que eu estou destacando aqui para você entender, ó. Aplicando o princípio aditivo, eu posso somar primeiro membro e segundo membro pelo mesmo fator. De modo que você percebe que 64 menos 64 vai ser igual a zero. Elemento neutro da adição, né? Então, eu vou manter o x ao quadrado. E aqui nessa soma, ó, o elemento neutro zero com 64 é o próprio 64. Quando eu chego nesse estágio, o que é que eu percebo? Professor, eu não quero determinar x ao quadrado, eu quero determinar o valor de x especificamente, né? Então, nesse caso, o que é que a gente pode observar? A gente pode observar que eu também poderia aplicar o mesmo princípio. Como? Tirando a raiz quadrada das duas componentes, tanto do primeiro membro, como também do segundo membro. Certo? Aqui seria a estratégia, certo? Quando eu tiro a raiz quadrada de uma componente ao quadrado, então vejo que isso aqui é um quadrado perfeito. Então o resultado seria quem? O próprio x, tá? Aqui é apenas para explicar, tá? Os próximos a gente pode fazer direto, certo? Quando eu vou chegar nesse resultado aqui, ó, raiz quadrada de 64, tá? Vejam que essa raiz quadrada de 64, ela pode assumir dois valores. Por quê, professor? Porque na realidade, se eu colocar um termo ao quadrado, independente dele ser positivo ou negativo, tá? O resultado sempre vai ser aqui, ó, 64. Confere? Portanto, nesse caso, x pode assumir dois valores. Ele pode assumir o valor mais 8 ou menos 8. Tá? De modo que você percebe aqui que eu tenho duas raízes. Quais são? Eu tenho uma raiz x1, que vai ser igual a menos 8, e tem uma outra raiz que eu vou chamar de x2, que vai ser igual a mais 8. Certo? Essa raiz mais 8 eu posso omitir ou não o sinal, tá? Então, nesse caso, o resultado aqui seria menos 8 ou x igual a mais 8, tá bom? Então, percebo que toda vez que eu chegar nesse estágio bem aqui, ó, na realidade você nem precisa fazer isso. Você já pressupõe que toda vez que você tiver x ao quadrado
igual a qualquer quadrado perfeito, tá? Você tem aqui, ó, x igual mais ou menos a raiz quadrada de 64, que nesse caso vai ser quanto? Igual a 8, tá? Então eu estou utilizando essa estratégia, mostrei essa estratégia de tirar a raiz quadrada das duas componentes, primeiro e segundo membro, para você entender o porquê, né, desse termo ser positivo e negativo e ser numericamente igual a 8, tá? Bem, o que é que você vai se perguntar? Depois que você resolve a equação, você vai identificar se essas raízes realmente pertencem a esse conjunto universo que são os reais. É verdade? Bem, sim. Menos 8 pertence ao conjunto dos reais, assim como também o mais 8 também pertence ao conjunto dos números reais. Então nós podemos afirmar que o conjunto solução dessa equação incompleta do segundo grau vai ser igual a menos 8 e mais 8. Lembrando que mais 8 eu posso omitir o sinal se eu quiser, eu não posso omitir o sinal negativo, tá? Então conjunto solução ou conjunto verdade vai ser igual a menos 8 e 8, tá certo? Vamos à próxima resolução. A próxima resolução diz respeito aqui à letra B, né? Eu também tenho uma equação incompleta do segundo grau, tá? Que coincide, né? Que é do mesmo tipo aqui, ó, da primeira. Eu tenho ax ao quadrado menos c, certo? Mais c igual a zero, tá, pessoal? Lembrando aqui, ó, lembrando que aqui é um sinal de mais, né? Mais c igual a zero, tá? Então vamos lá, o que interessa. Como é que eu faço a resolução desse tipo de equação incompleta? Já vimos no primeiro caso, né? Então o que é que você vai fazer? Eu vou manter o 3x ao quadrado e quando eu fizer a diferença do primeiro e segundo membro por 7, né? Aqui eu tenho, ó, 3x ao quadrado mais 7 igual a zero. Para mim tirar essa componente do primeiro membro, aplicando o princípio aditivo, eu vou somar com o inverso de 7, que é quanto? Menos 7. Então eu vou fazer essa soma com o inverso primeiro e segundo membro. Esse mais 7 com menos 7 vai embora, e o que é que vai me restar? Vai restar no primeiro membro 3x ao quadrado, e no segundo membro vai me restar menos 7, certo? Bem, outro caso aqui, ó, você tem uma componente, um coeficiente de x ao quadrado, mas eu quero determinar os valores de x. Então posso utilizar o mesmo princípio, o princípio multiplicativo, né? Eu vou multiplicar o primeiro membro e o segundo membro por uma componente para tirar esse 3 do primeiro membro. Então vou multiplicar pelo inverso de 3, que é a mesma coisa que dividir por 3, ó, primeiro e segundo membro. Quando eu dividir 3x ao quadrado por 3, eu posso simplificar os dois 3. Aqui vai ficar 1 no numerador e 1 no denominador. O quociente vai dar 1 e 1 multiplicado por x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, tá? Tudo isso igual a quanto? Igual a menos 7 terços. Agora nós chegamos no momento, ó. Utilizando a estratégia que foi comentada na questão anterior, se eu tirar a raiz quadrada das duas componentes, eu sei que a componente de x, né, vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada da segunda componente do segundo membro, que é quanto? Menos 7 terços. Nós chegamos numa situação que, independente do sinal desse radical, se ele é positivo ou negativo, né, o que é que você percebe? Que o radicando, quem é radicando? Esse termo que está compreendido dentro do radical, ele é um termo negativo. O que é que significa isso? Significa dizer que independente, pessoal, olha só, independente do sinal do radical ser positivo ou negativo, eu já sei que essa componente raiz quadrada de um fator negativo, ela não existe. Ou seja, ela não pertence ao conjunto dos números reais. Tá bom? Então nós podemos dizer aqui que o conjunto solução desse caso vai ser o conjunto vazio, que pode ser representado desta forma ou pode simplesmente ser representado por um conjunto que não tem nada compreendido aqui entre as chaves, certo? Portanto, não existe solução dentro do conjunto dos números reais, ou seja, esse termo aí, raiz quadrada, independente de ser positivo ou negativo, de um termo negativo, compreendido dentro do radicando, ele não pertence ao conjunto dos números reais, e o conjunto solução é o conjunto vazio, que pode ser representado assim ou dessa forma, certo?
Vamos agora, pessoal, à resolução da próxima, né? Ainda dentro do conjunto dos números reais. Vamos só colocar aqui como observação, para a gente não esquecer que o conjunto universo é o conjunto dos números reais. Então vamos à resolução. Bem aqui, ó, eu tenho 9x ao quadrado menos 16, não é isso? Vejam que também esse caso, ele é semelhante ao primeiro. Eu tenho a componente de x ao quadrado, que eu vou destacar aqui, ó, que é 9, e tem um termo independente, né? Então é ax ao quadrado mais c igual a zero, tá? Em que o termo b, que é a componente de x, é igual a zero. A linha de raciocínio para você fazer esse tipo de resolução é o mesmo, né? Então o que é que eu percebo? Eu percebo que eu vou manter esse 9x ao quadrado, tá? Vou manter o menos 16 e vou aplicar o princípio aditivo. Como? Somando primeiro e segundo membro, de modo que eu vou transferir esse 16 para o segundo membro com o sinal trocado. Por que motivo? Porque na realidade eu vou somar primeiro, certo? E vou somar também o segundo membro com esse mais 16. Qual é o objetivo disso? Eliminar esse menos 16 do primeiro membro. Mais 16 com menos 16 vai dar zero. E me resta apenas 9x ao quadrado. Tudo isso igual a quanto? Essa soma é o próprio 16. Aplicando o princípio multiplicativo, o que é que eu posso fazer? Para eliminar esse 9 do primeiro membro, multiplicar o 9 pelo inverso de 9. Ou seja, é dividir primeiro membro e segundo membro por 9. Quando eu simplificar os dois 9, ó, vai ficar 1 no numerador e 1 no denominador. Quociente é 1, multiplicado por x ao quadrado, próprio x ao quadrado, tá? Vamos só aqui corrigir o x ao quadrado. Pronto, vou colocar de novo. Então tem aqui, ó, x ao quadrado igual a quem? A 16 nonos, tá? Quando você chega nesse estágio dessa equação incompleta do segundo grau, o que é que geralmente se faz? Você coloca apenas o termo de x. Eu já sei que esse termo ao quadrado ele pode ser positivo ou negativo. E você tira a raiz quadrada da componente do segundo membro. Nesse caso é 16 nonos, tá? Então o valor de x vai ser igual a mais ou menos quanto? Raiz quadrada de um quociente. Ele é o quociente das raízes quadradas. Então significa dizer que vai ser a raiz quadrada de 16, que é igual a 4, e a raiz quadrada do denominador 9, que é igual a 3. Ou seja, o valor de x, certo? Vai ser mais ou menos quanto? Mais ou menos 4 terços. Certo? O que é que você tem que observar? Ora, professor, o valor de x aí, ele assume dois valores, exatamente, tá? Ele assume o valor x1, que é igual a quanto? A menos 4 terços, a ordem não importa, certo? E assume o valor x2, que é igual a 4 terços, que é positivo, que você pode colocar, omitir ou não o sinal, certo? Quer dizer, você pode colocar o sinal ou não, tanto faz, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho aqui, ó, x1 igual a menos 4 terços e um x2, que é a segunda raiz, igual a 4 terços. Quer dizer que você pode omitir ou não o sinal, isso aí fica a seu critério, certo? Pronto. Esses dois valores, eu tenho que ver se ele satisfaz a condição do conjunto universo. Qual é o conjunto universo? Ah, que são os números reais. Ele tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Eu pergunto, menos 4 terços, ele não é um valor racional? Mais 4 terços não é racional? E o conjunto universo não são os reais? E os reais não é a união dos racionais com os irracionais? Então eu posso afirmar que os dois casos pertencem a um conjunto dos números reais. Portanto, o conjunto solução, tá, da letra C vai ser aqui, ó, menos 4 terços e 4 terços, certo? Esse vai ser o conjunto solução da minha letra C, certo? Vamos só destacar aqui, ó, conjunto solução é menos 4 terços e 4 terços, certo? Vamos agora à resolução, pessoal, da letra D. O que é que eu tenho aí na letra D? 3x ao quadrado igual a zero. Bem, esse caso é um caso incomum, né? Diferente dos casos que nós estávamos verificando. Nos dois casos que nós havíamos comentado, que o livro de vocês comenta, tá? É aquele caso que eu tenho aqui, ó, ax ao quadrado mais bx igual a zero, em que a componente termo independente é igual a zero. O outro caso que nós discutimos também, que tem no de vocês, é ax ao quadrado
mais c igual a zero, em que a componente de x, quer dizer, esse termo que acompanha x, o coeficiente é igual a zero. Esses foram os dois casos que nós vimos. Esse caso aqui também é uma equação incompleta do segundo grau, só que nesse caso, tanto a componente, o termo, o coeficiente de x, como o termo independente, que é o valor de c, ambos são iguais a zero. Então vejam que esse caso que nós vamos fazer da letra D se encaixa num terceiro caso, que é quando a componente de x e o termo independente são numericamente iguais a zero, certo? Então vamos apagar para a gente fazer agora a nossa resolução. Nesse caso, pessoal, vocês percebem que a resolução aqui, ó, é bem mais simples do que parece, tá? O que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 3x ao quadrado igual a zero. Qual seria a estratégia que eu posso utilizar para tirar esse 3 como coeficiente de x ao quadrado? Tirar ele do primeiro membro. O que é que eu posso fazer? Aplicar o princípio multiplicativo. Multiplicar tanto o primeiro membro como o segundo membro pelo inverso de 3. E o inverso de 3 é dividir as duas componentes por 3. Olha como ficou simples, ó. Quando eu dividir isso aqui por 3, ó, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. O quociente 1 por 1 é 1 vezes x ao quadrado, é o próprio x ao quadrado. Se eu tenho 0 dividido por 3, vou até fazer aqui para você compreender. Eu não posso ter um número natural dividido por 0, mas o processo inverso eu posso. 0 dividido por 3. Qual é o termo que multiplicado por 3 vai ser numericamente igual a 0? A 0. Próprio 0, certo? Então esse quociente é 0, tá? Como a gente acabou de demonstrar, certo? Pronto. Quando você chega nesse estágio, o que é que acontece? Tá? Eu vou colocar apenas a componente x e o que eu sei é que o que eu vou encontrar aqui vai ser dois valores positivos ou negativos, tá? Porque quando é elevado ao quadrado, independente do sinal, o resultado vai ser positivo. E você vai tirar a raiz quadrada do termo do segundo membro. Só que o que é que você percebe? X vai ser igual a mais ou menos zero. Raiz quadrada de zero. Raiz quadrada de zero, pessoal, vamos raciocinar comigo, tá? Ele é um quadrado perfeito? Sim, porque zero, independente do expoente dele, né? Eu posso considerar o zero igual a zero ao quadrado, o zero elevado a 120, né? Tanto faz. Por quê? Porque zero elevado ao quadrado é o zero multiplicado por ele mesmo duas vezes, que é o próprio zero. Então eu posso considerar esse zero como zero ao quadrado. Então se ele é um quadrado perfeito, a raiz quadrada de zero vai ser igual a quanto? A zero. Aí raciocine comigo, pessoal. E esse sinal, professor, ó, o sinal aqui não é mais ou menos, ele vai ser mais ou menos zero? Não. Por quê? Porque dentro do conjunto, só para você ter uma noção, dentro do conjunto dos inteiros você tem, ó, vem de menos infinito, passa pelo menos 1, passa pelo zero e vai até o mais infinito. Confere? Então aqui, ó, nós temos os termos que são positivos, termos negativos, e o zero, pessoal, ele não tem sinal. Ele não é nem positivo e nem negativo. Então, para todos os efeitos, o valor de x aqui vai ser quanto? Zero. O próprio zero, tá? Então, a componente x aqui, ó, vai ser numericamente igual a zero. Aí eu pergunto, esse zero que você acabou de encontrar, tá? Ele pertence ao conjunto dos números reais? Sim, tá? Ele pertence ao conjunto dos números naturais, os inteiros, racionais. Então, e irracionais e assim por diante. Então, portanto, ele é um número real. Então, posso dizer que o conjunto solução desse caso é apenas o número zero, tá? Então, vamos destacar aqui, ó, conjunto solução igual a zero, tá certo? Vamos agora, pessoal, à resolução da questão 2. O que é que diz? Calcule as raízes reais da equação. Pessoal, quando ele fala assim, raízes reais, quer dizer que o conjunto universo é o conjunto dos números reais. Se não tiver compreendido desse conjunto, você já pode afirmar que o conjunto solução é o conjunto vazio, tá? Como foi comentado aí uma outra questão, tá certo? Então vamos lá. Você tem aqui, ó, letra B, que eu pedi que vocês fizessem. 2x ao quadrado menos 3 quartos igual a x ao quadrado mais 1 quarto. Professor, de que forma é mais eficiente? Eu poderia tirar o MMC de uma vez só, certo? Que eu acho mais prático isso, certo? Ou então você colocar as componentes associadas a x ao quadrado de um lado
e as componentes termo independente do outro. Mas de qualquer forma você vai trabalhar duas vezes, né? Então o ideal, o que é que eu posso aconselhar? Tirar o MMC de uma vez só e eliminar os denominadores que são comuns. É mais prático, mais rápido. Então como é que faria? Vou repetir aqui, ó. 2x ao quadrado menos 3 quartos igual a x ao quadrado mais 1 quarto. Raciocine comigo. Só ajeitar aqui esse mais, né? Pronto. Mais 1 quarto. O que é que você percebe? Pai, eu percebo que esse denominador é 4, esse denominador é 4, e aqui não aparece denominador em x ao quadrado e não aparece denominador em 2x ao quadrado. Mas subtende-se e eu posso, né, substituir por 1. Por quê? Porque se eu fizer o quociente de 2x ao quadrado por 1, é o próprio 2x ao quadrado. E se eu fizer o quociente de x ao quadrado também por 1, também continua sendo x ao quadrado. Então qual é o objetivo? Ora, se os denominadores que possuem aqui, além do 1, que é elemento neutro, né, da multiplicação e divisão, é o 4, então é natural que aqui, ó, nessas duas componentes, eu tenho que ter também o denominador 4. Então, para aparecer o denominador 4 aqui, eu vou multiplicar no denominador por 4. Quando eu faço esse produto do denominador por 4, certo? O que é que você pode fazer aqui no demais? Também você pode multiplicar o meu numerador também por 4. Vou colocar com a mesma cor, aqui, ó, para ficar um entendimento melhor. Então vejam aqui, eu vou destacar o 4 bem aqui para você entender, ó. Eu multipliquei numerador e denominador por 4. Então eu posso fazer a mesma coisa nesse outro. Vou tirar aqui, destacar essa coisinha aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou multiplicar o denominador por 4 e vou multiplicar também o numerador por 4. Dessa forma, pessoal, facilita muito. Eu vou trabalhar o mínimo possível, tá? Então como é que fica agora, ó? Vai ficar, ó, 4 vezes 2x ao quadrado, vai ficar 8x ao quadrado. Sobre quanto? 4 vezes 1, que é igual a 4, menos 3 quartos, certo? Igual 4 vezes x ao quadrado dá 4x ao quadrado. 4 vezes 1 é 4, mais 1 quarto. O que é que você percebe? Ah, professor, todos os denominadores são iguais. Então, o que é que eu posso fazer? Simplificá-los. Facilita a minha vida, ó, de uma vez só, né? Então, o que foi que sobrou? Sobrou apenas aqui, ó. Vamos fazer bem aqui, ó. Sobrou aqui, ó, 8x ao quadrado menos 3 quartos. Perdão, tá? Pessoal, olha só. Sobrou apenas a parte dos numeradores, ó. 8x ao quadrado, vou até destacar, bem aqui, ó. O que me restou foi 8x ao quadrado menos 3 igual a 4x ao quadrado mais 1, tá certo? Pronto, isso foi o que restou, tá certo? Destacado, agora vamos fazer, ó. Menos 3 igual a 4x ao quadrado mais 1. Vejam como ficou bem simplificada a equação e agora, né, é só trabalhar, né, com aquele método, certo? Com o princípio aditivo, né, para facilitar a minha vida. Eu tenho aqui, ó, 8x ao quadrado, certo? Menos 3 igual a 4x ao quadrado mais 1. Eu só repeti para ficar melhor aqui para você entender, tá certo? O que é que eu percebo lá com o princípio aditivo? É que para me eliminar esse 3 do primeiro membro, eu teria que somar primeiro e segundo membro por 3. Da mesma forma que eu quisesse jogar esse 4x ao quadrado para o primeiro membro, ele vai com sinal trocado, porque eu vou subtrair 4x ao quadrado do segundo membro e 4x ao quadrado do primeiro. Então, você percebe que isso que nós estamos fazendo já está se repetindo com muita frequência, né? Então, eu vou manter o 8x ao quadrado do primeiro membro, vou manter esse mais 1 do segundo membro, vou até destacar aqui de amarelo, ó. Foi mantido esses dois, ó, 8x ao quadrado e 1. Aí você me pergunta, professor, e os outros termos? Os outros termos, assim que eu aplicar o princípio aditivo, o que é que vai acontecer? Esse 4x ao quadrado, ele vai vir para o primeiro membro com o sinal invertido. Da mesma forma que esse 3, ele vem aqui para o segundo membro também com o sinal invertido, né? Geralmente é isso que vai acontecer. Então aqui vai ficar menos 4x ao quadrado e o outro vai mais 3, certo? E agora é só fazer a diferença, ó. 8x ao quadrado menos 4x ao quadrado, o resultado é 4x ao quadrado. Igual, essa soma aqui vai ser igual a 4.
aplicando o princípio multiplicativo, multiplicando ambos por um inverso de 4. É o mesmo que dividir por 4, não é assim? Olha só, eu vou dividir 4 por 4, vai ficar 1, vai restar x ao quadrado, e o quociente do 4 por 4 também é igual a 1. Quando você chegar nesse estágio, o que é que eu já sei? Que a componente x, ela pode assumir dois valores, um positivo e um negativo, e eu calculo a raiz quadrada do termo do segundo membro, certo? Logo, x vai ser igual a quanto? A mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Pronto, encontrei já o resultado. Na realidade, eu encontrei duas raízes aí. Quais são? x1, que é igual a menos 1, e encontrei a outra raiz, x2, que é igual a mais 1 ou simplesmente 1, tá certo? Pronto. E agora, o que é que você tem que verificar? Depois que você encontra as duas raízes, agora é a hora de você verificar se ela pertence ao conjunto dos reais. Entende? Eu posso afirmar que menos 1 e mais 1 pertencem ao conjunto dos reais? Sim. Afirmativo. Portanto, agora sim, eu cheguei à minha conclusão. O conjunto solução, certo? Dessa equação aqui, ó, sabendo que o conjunto do universo são os reais, vai ser menos 1 e 1. Lembrando que menos 1 eu não posso omitir o sinal, mas o mais 1 eu posso. Por isso que eu coloquei aqui, ó, conjunto solução menos 1 e 1. O aluno poderia perguntar, professor, a gente tem que obedecer que ordem? Geralmente, os conjuntos soluções, eles colocam os termos do menor até o maior. Não estou dizendo que está errado você colocar mais um primeiro e o menos um depois. Porém, é apenas uma conduta que geralmente os livros fazem, de colocar o termo menor e depois o termo maior no conjunto solução, certo? Pessoal, ainda na questão 2. Se a questão 2, então já sei que continua, né, a informação que o conjunto universo é o conjunto dos números reais, tá certo? Bem, aí você diz assim, bem, a equação é bem maior. Sim, ela é maior, mas se você usar o mesmo mecanismo que foi proposto na questão anterior, ela vai se tornar simples. O que é que você observa? Vou destacar aqui os denominadores. Você tem um denominador 2, um denominador 4 e um denominador 2. E os outros, subtende-se, né, que esse denominador é quanto? É 1, entendeu? Sempre é assim. Quem é o menor múltiplo comum entre 4, 2 e 1? É o maior termo. Por quê? Porque esse termo 4, ele é divisível pelo próprio 4, por 2 e por 1 também. Então, nesse caso, o menor múltiplo comum vai ser o próprio 4. Tá certo? Então, qual é o meu objetivo agora? O meu objetivo é tornar todos eles denominadores 4. Para mim, simplificar e facilitar a minha vida, né? Esse não precisa, porque já é 4, mas os demais precisam. Por exemplo, essa primeira fração tem assim, ó, x menos 3 sobre 2. Para mim tornar esse denominador 4, eu tenho que multiplicar o numerador por 2 e tenho que multiplicar aqui, ó, o denominador por 2 e o numerador também por 2, certo? Vamos só ajeitar aqui, né? 2 saiu um pouco feio. Pronto, vamos colocar bem aqui, ó, com canetinha vermelha mesmo. Eu vou multiplicar, ó, denominador por 2 e multiplicar também o numerador por 2. Lembrando, pessoal, que aqui você não vai multiplicar o 2 apenas pelo 3. Você vai multiplicar por toda a componente. É uma expressão, tá? Então você vai aplicar, na realidade, uma propriedade distributiva da multiplicação em relação à diferença. E aqui, professor, precisa? Não, porque o denominador já é 4. Entendeu? Aqui, denominador 1. Ah, então é lógico que eu vou multiplicar o denominador por 4 e o numerador também por 4. No outro caso, também vou multiplicar denominador por 4 e numerador também por 4. E finalmente esse, ó, vou multiplicar o denominador por 2 para ficar 4 no denominador e vou multiplicar também o numerador do 2, certo? O que é que você percebe? Que sempre, pessoal, eu vou ter que multiplicar, tá, as duas componentes, tanto o numerador como também o denominador por uma mesma componente. E assim eu vou achar frações equivalentes de mesmo denominador, entendeu? Então, isso é o que na realidade você está fazendo. Então, eu vou repetir isso aqui, ó, tá? A ordem da multiplicação não importa, tá? Mas vou manter. Então, vai ficar assim, ó, x menos 3 multiplicado por 2. Professor, por que você colocou um parênteses? Nem tinha.
para você entender que é uma propriedade distributiva, tá? Em relação à subtração. 2 vezes 2 são 4, confere, olha só. Mais 2x menos 3 sobre 4 igual, aqui ó, 4x ao quadrado sobre quanto? Sobre 4, mais 4 vezes x vai dar 4x, também sobre 4, 4 vezes 1 são 4, menos 2 vezes 17, que são 34, não é isso? E 2 vezes 2, que são 4. O que é que vocês percebem? Percebem claramente que todos os denominadores passaram a ser o quê? Iguais. Então o que é que eu posso fazer? Simplificar todos eles, ó. Então aqui, quando eu simplifico todos eles, divido todos eles por 4, o resultado aqui vai ser 1, tá? E 1 é elemento neutro, né, da divisão, né? Então se eu fizer o quociente por 1, vai dar ele mesmo, vai dar o próprio numerador. Então quem foi que restou aqui, ó? Essa propriedade distributiva, tá? Então vai ficar assim, ó, x menos 3 multiplicado por 2, que eu já poderia ter feito, é só para você entender. Mais 2x menos 3, porque o sinal positivo não vai alterar essa expressão, igual a 4x ao quadrado mais 4x menos 34. Pronto. Primeiro passo. Quando você percebe que numa expressão você tem um parêntese, é natural que você primeiro vai fazer esse produto, essa multiplicação. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração, você vai multiplicar esse termo 2, a componente 2 aqui, ó, por x, e em seguida vai multiplicar por menos 3, tá certo? Então, 2 vezes o x é igual a 2x, certo? 2 vezes o menos 3 vai ser igual a menos 6, que é multiplicação de sinais diferentes, resultado negativo, e 2 vezes 3 são 6, certo? Mais 2x menos o 3, tá certo? Igual a 4x ao quadrado mais 4x menos 34. Pronto, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou arrumar a casa, certo? Como é que eu vou fazer? Olha só, eu vou colocar todas as componentes que estão associadas a x ao quadrado, certo? De um lado, ou então eu posso simplesmente fazer o seguinte, colocar todas essas componentes que estão no segundo membro, no primeiro membro, e fazer as devidas associações. Posso fazer assim também? Pode, certo? Só que você já percebe que bem aqui, ó, quando eu somar esse 2x, vou até destacar aqui para ficar bem claro. Quando eu somar esse 2x com mais esses 2x, vai dar 4x. Né? E ele se repete aqui, ó, nos dois membros. Então eu já posso simplificar isso, né? Já vai facilitar a minha vida, quer ver? Ó? Quando eu somar, associar essas duas componentes que têm a mesma parte literal em comum, 2x com 2x, o resultado disso vai ser quanto? 4x. Eu estou somando esses dois que eu estou destacando, ó, 4x, certo? Ah, professor, eu posso associar esses outros dois termos aqui, ó, esses termos que são independentes? Pode sim. Então deixa eu apagar aqui, ó, para ficar bem claro o que nós vamos fazer agora. Agora nós vamos associar esses dois termos que são independentes. Menos 3 com menos 6, certo? Menos 6 com menos 3, o que é que eu faço? Eu vou manter o sinal e vou fazer uma soma, tá? Menos 6 com menos 3 dá menos 9. Mantenho o sinal de igualdade e aqui eu não posso associar componente nenhuma, concorda comigo? Então vou manter, ó, 4x ao quadrado mais 4x menos 34. Por quê? Porque um está associado a x ao quadrado, o outro coeficiente está associado a x e um é um termo independente. Então são três termos que não têm parte literal em comum, tá? O que é que eu percebo aqui? Eu percebo que esse 4x e esse 4x, essas duas componentes aqui, como eu já havia comentado anteriormente, ó, elas são iguais e de mesmo sinal. Então, se eu subtrair o primeiro membro, aqui, ó, esse aqui, primeiro membro, vou até colocar com uma corzinha diferente, ó. Se eu subtrair o primeiro membro de 4x e se eu subtrair o segundo membro também de 4x, essas componentes vão para onde? Vão embora, certo? Então, eu posso simplificar já essas duas componentes e já facilita a minha vida. Como trata-se de uma igualdade, o que é que eu posso fazer para facilitar mais ainda a minha vida? Ó? Eu posso escrever essa expressão da seguinte forma: 4x ao quadrado menos 34. Eu mudei algum sinal aqui? Não.
é igual a quanto? A menos 9. Bem, percebam que aqui eu não enviei nenhuma componente para o outro membro. Se eu estou afirmando que menos 9 vai ser igual a 4x² menos 34, então a recíproca também é verdadeira. Ó. 4x² menos 34 é igual a menos 9, certo? Percebam que agora a gente está começando a aplicar os princípios aditivos e multiplicativos de forma direta, né? Então eu vou manter esse 4x², vou manter esse menos 9, e quando eu somar primeiro e segundo membro com mais 34, esse vai embora, certo? E o 34 vai ser somado aqui com o menos 9 no segundo membro, concorda? Ou seja, na realidade, né, o que geralmente os livros informam é assim, então esse termo independente, ele vai por segundo membro com sinal trocado. Por isso que a gente tem que aplicar, entender o princípio aditivo para você saber o porquê das coisas, certo? Então esse menos 34, ele vai por segundo membro com sinal trocado, porque eu somei primeiro e segundo membro por 34, certo? Então o que é que você vai fazer agora? Manter o 4x² e fazer, obviamente, a diferença, né? Ora, 34 subtraído de 9 vai ser igual a quanto? A 25, concorda? Porque olha só, se eu subtraísse apenas 4 aqui, ficaria 30, né? Menos 5 vai dar exatamente quanto? 25, certo? Bem, e agora o que é que eu vou fazer? Percebam que eu tenho um 4 no primeiro membro. Eu tenho que tirar ele daí, né? Então eu posso dividir primeiro e segundo membro com 4. Né? Como se eu multiplicasse pelo inverso de 4, não é isso? Simplifico os dois 4, aqui vai dar 1 e aqui também. E eu vou ter aqui como resultado x² igual a 25 quartos. Quando eu chego nesse estágio, o que é que eu devo fazer? Eu vou colocar apenas a variável x, e eu já sei que essa variável x pode assumir um valor positivo ou negativo. E eu vou tirar a raiz quadrada do termo do segundo membro, que é 25 quartos, certo? Logo, o valor de x vai ser igual a mais ou menos quanto? Raiz quadrada de 25 quartos, tá? Como é que se faz isso? A raiz quadrada de um quociente é o quociente das raízes quadradas. Então, nesse caso, eu vou tirar aqui, ó, raiz quadrada de 25 do numerador, que é 5, e a raiz quadrada do 4 do denominador, que é igual a 2. Então, vejam que o valor de x assume dois valores. Quais são? Vamos colocar bem aqui, ó. Nós temos um valor x1, que você encontrou menos 5 meios, certo? E você também encontrou um valor x2, que é igual simplesmente a 5 meios. Então vejam que você encontrou dois resultados, né? Dois resultados fracionários iguais, tá? Só que de sinais contrários. Então x1 igual a menos 5 meios e x2 igual a 5 meios. O que é que você tem que avaliar? Se esses dois valores pertencem ao conjunto dos números reais. Eles pertencem? Sim, pertencem. Por quê? Porque todos dois são racionais, certo? Portanto, você pode afirmar com toda segurança que o conjunto solução, vou até colocar bem aqui embaixo, ó, o conjunto solução dessa equação vai ser menos 5 meios, certo? E 5 meios positivos, tá? Então vamos só destacar aqui o nosso conjunto solução, que é o que ele pediu para você determinar, tá certo? Pronto, pessoal, vamos lá fazer a próxima resolução. Próxima resolução é a letra E, tá certo? Na letra E, pessoal, observe que eu também vou levar em consideração o meu conjunto universo, que é o conjunto dos números reais, tá certo? Aqui eu tenho x sobre 5 menos 5 multiplicado por x sobre 5 mais 5, tá? Pessoal, aqui é um produto da soma pela minha diferença, tá certo? Bem, na realidade isso aqui é um produto notável, tá? Toda vez que você tem isso aqui, ó, de forma genérica, você tem A mais B, certo? Multiplicado por A menos B. Aqui o valor de A seria quem? O x sobre 5, tá? X quintos, né? Aqui, ó, seria o valor de A. E o valor de B seria aqui, ó, o mais 5 e o menos 5. A ordem não importa, desde que você entenda que aqui seria o que? O mais B e aqui seria o menos B. Quando eu tenho produto da soma pela minha diferença, o resultado sempre disso vai ser o quadrado do primeiro subtraído do quadrado do segundo, tá?
Então, o produto da soma pela minha diferença sempre vai ser a diferença do quadrado do primeiro, tá? Pelo quadrado do segundo. Isso aqui é o que nós chamamos de produto notável, tá? Mas vamos supor, teoricamente, que o aluno não tem o conhecimento com relação a isso, tá? Ele tem apenas o conhecimento de multiplicação de um binômio por outro. E aí, professor, como é que eu vou fazer nesse caso, se eu não sei fazer assim, tá? Pronto, então vamos aqui ao cálculo, caso você não saiba, né? Verifique que quando eu tenho um produto de uma componente, de uma expressão por outra expressão, eu pergunto, quantos termos eu tenho na primeira expressão? 2 termos. E na segunda? Também 2 termos. Então é natural que quando eu vou fazer o produto, esse primeiro termo, ele vai multiplicar as duas componentes aqui, ó, da segunda expressão, tá? Isso é lógico. Então ficaria o quê, ó? X sobre 5 vezes x sobre 5. Ó, x sobre 5 multiplicado por x sobre 5. Estou fazendo passo a passo, tá? Caso você não saiba. Próximo produto, que ó, mais por mais vai dar mais. E vai ficar, ó, x sobre 5 vezes 5, que eu posso escrever assim, ó, 5 que multiplica x sobre 5. A ordem da multiplicação não vai alterar em nada o resultado. Depois que você fizer esse produto, o que é que você tem que focar agora? É que o próximo termo, tá, da primeira expressão é menos 5. Então significa dizer que esse menos 5 vai multiplicar essas duas componentes, ó, a primeira e também vai multiplicar a segunda, tá certo? Então olha só, menos por mais vai dar menos, 5 que multiplica x sobre 5 vai ficar 5 vezes x sobre 5, confere, tá? Vamos só ajeitar esse valor aqui fracionário, vem aqui, opa, e vamos só apagar aqui só para ajeitar essa barrazinha, para ficar direitinho, pronto. E o próximo produto, menos 5 vezes mais 5. Ó, menos por mais dá menos, e 5 vezes 5 são 25. Coloquei logo o resultado. Tudo isso igual a zero. É lógico, se eu tiver conhecimento sobre produto notável, não vou precisar fazer nada. Só é o quadrado do primeiro termo, ficaria ó, x sobre 5 ao quadrado, menos o termo b, que seria o quê? 5 ao quadrado. E pronto, já acharia o resultado. Ó, se você fosse aplicar aqui ó, o produto notável, né? Tá? Ficaria como? Ficaria o valor de A, que seria x sobre 5 ao quadrado, olha só, menos o valor de B, que seria 5 ao quadrado. Logo, o quadrado de um quociente é o quociente dos quadrados, vai ficar x ao quadrado sobre 5 ao quadrado, que é 25, menos esse 5 ao quadrado, que é 25, tá? Vamos só ajeitar aqui esse 25, tá certo? Pronto, só para ajustar ele aqui. Então vejam, pessoal, que eu normalmente encontro de uma forma bem mais prática e bem mais rápida meus resultados, né? Agora, se eu não sei, vamos aplicar aqui por definição a multiplicação de um binômio por outro. Tá aqui, aplicando a definição, certo? Quando eu multiplicar ó, x por x, o resultado vai ser x ao quadrado. E 5 vezes 5, o resultado vai ser 25. O que é que vocês percebem bem aqui? Ó? Mais esse 5 multiplicado por x sobre 5, eu percebo que esses dois 5 aqui, professor, eu posso simplificar. Exatamente, ó, simplificando por 5 e por 5. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. O que foi que me restou? Apenas mais x. Usando a mesma linha de raciocínio, ó, dividindo por 5 dá 1, também dividir por 5 dá 1. O que foi que me restou? Menos 1x, que é apenas menos x, já que um elemento neutro da multiplicação. Menos 25, tudo isso igual a zero. O que é que essas duas componentes são? Iguais e de sinais contrários. Portanto, você pode simplesmente simplificar. E o resultado vai ser x ao quadrado sobre 25, certo? Menos 25 igual a zero. Como nós demonstramos bem aqui, ó. Vejam que o resultado que nós acabamos de encontrar é o mesmo aplicando, certo? O produto notável, produto da soma pela diferença. Facilita muito a resolução, mas se você não sabe, você pode fazer da forma como eu acabei de explicar. Quando você chegar nesse estágio, então você vai começar a fazer a resolução, que foi só uma curiosidade, caso você ainda não tenha visto, certo? Produto notável, tá certo? Então vamos lá o que interessa. Continuando a nossa resolução, professor, como é que vai ficar agora? Vamos lá. Nós temos espaço para fazer a nossa resolução. Bem, bem aqui, ó. Eu tenho x ao quadrado sobre 25 menos 25 igual a zero. Se eu somar primeiro e segundo membro por 25, o que é que vai acontecer com esse 25? Vai embora.
Então vou ter aqui, ó, no primeiro membro, x ao quadrado sobre 25. E no segundo ficaria o quê? 0 mais 25, que é o próprio 25. Denominadores são iguais? Não são iguais. Então eu vou repetir aqui, ó, x ao quadrado sobre 25 igual a 25. Por que não torná-los iguais, né? Para facilitar a vida da gente. Então aqui subtende que o denominador aqui é quanto? É 1. Então, professor, qual seria a estratégia para encontrar esse 25? Multiplicar numerador e denominador por 25. Olha só, quando eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Eu vou manter esse x ao quadrado sobre 25. E aqui vai ficar, ó, 25 vezes 25. Vamos fazer esse produto bem aqui embaixo, tá certo? Vamos fazer essa multiplicação bem aqui, ó. 25 multiplicado por 25. 5 vezes 5 são 25, vão 2. 5 vezes 2 são 10, com 2 são 12. Deixa um espaçozinho e você vai multiplicar agora a próxima componente, tá? Quem é? Componente 2. Na realidade não é 2, né? É 20, né? Por isso que aqui eu não tenho nada nas unidades. Então vem dezena para cá. 2 vezes 5 são 10, confere, venham para cá. 2 vezes 2 são 4, com mais 1, 5. Vamos somar? 5, 2, 6. Então vejam que 25 vezes 25 deu 625. E 1 vezes 25 é o próprio 25. Denominadores são iguais? Sim. Então eu posso simplificar os dois. Então o que é que você tem agora? X ao quadrado igual a 625, tá? Vamos só arrumar aqui esse x ao quadrado, que ele ficou meio feio, tá? Vamos lá. X ao quadrado igual a 625. Quando você chega nesse estágio, nós já discutimos. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar apenas a variável x e eu sei que o resultado vai ser um positivo e um negativo, mais ou menos. E calculo a raiz quadrada desse termo. Só que 625, ele é um quadrado perfeito. Ele não é o produto 25 vezes 25, então ele é equivalente a 25 ao quadrado. E raiz quadrada de todo quadrado perfeito, tá? Nesse caso, vai ser o próprio 25. Então vejam que o valor de x, ele vai ser numericamente igual a mais ou menos 25. Então ele pode assumir um valor positivo ou um valor negativo igual a 25, tá? Então vamos só destacar aqui os sinais. Pronto. O que foi que você encontrou aqui? Você encontrou dois valores. Você encontrou um valor x1, que é igual a menos 25, e encontrou um valor x2, que é igual a mais 25, tá? Ou simplesmente 25, tá certo? Essas foram as duas raízes que vocês acabaram de determinar, né? Nós acabamos de determinar. Ótimo. Essas duas raízes, elas pertencem ao conjunto dos números reais? Sim. Então, se elas pertencem, então você pode afirmar, certo? Que o conjunto solução, vou apagar aqui essa multiplicação, que não tem mais necessidade, né? Vamos lá, só apagar aqui para ter espaço. Pronto, nós podemos afirmar que o conjunto solução dessa equação vai ser menos 25 e o próprio 25, tá certo? Então você coloca os resultados compreendidos entre chaves, tá? Para representar esse conjunto solução, como a gente queria demonstrar, tá certo? Bem, pessoal, vamos agora à resolução da questão 3. O que é que diz o enunciado da questão 3? Responda as questões sabendo que o retângulo, vamos destacar aqui, ó, retângulo, e o quadrado abaixo, tá, tem a mesma área, 64, certo? Ele não fala em unidade, então é 64 unidades de área. Então vejam que aqui ele já está informando, tá, que nessa situação dessa questão, tanto o quadrado como também o retângulo, eles têm a mesma área de valor 64, tá? Então nós podemos afirmar que aqui, ó, o retângulo ele tem 64 unidades de área, assim como o quadrado também tem 64 unidades de área, tá? Vamos só ajeitar aqui esse 64 que ficou horrível. Pronto. Aqui, ó, 64 unidades de área e aqui também tem 64 unidades de área. O que é que ele quer que você determine na letra A? Qual é a medida do lado do quadrado, tá? Então, ou seja, qual é a medida de x apenas, certo? Pronto. Quais são os dados que nós temos? Vamos anotar aqui. Dados. Nós temos a informação da área
tanto do quadrado como da área do retângulo serem iguais a 64 unidades de área. Qual é a outra informação? Nós temos as dimensões, né, dos dois, tanto do quadrado como do retângulo. E no caso da letra A, ele está falando diretamente a área de quem? A medida do lado do quadrado, ou seja, ele quer que você determine esse lado aqui, ó, a componente x. Tá fácil de você fazer isso, né? Como é que eu vou fazer, professor? E aí? Qual é o critério que eu vou fazer agora? Tá certo? Vamos lá. Que não é um 7, é uma interrogação. Pronto, então vou determinar agora o valor de x. Primeiro passo para fazer a resolução da letra A. Bem, foi fornecida a área, e essa área é igual a 64 unidades de área, e foi fornecido o lado, que é igual a x, certo? Toda vez que você vai determinar a área de um quadrado, essa área de um quadrado é o lado ao quadrado. Se o lado é correspondente a x, então vai ser x ao quadrado. Como esse valor de área foi fornecido e é 64 unidades de áreas, você pode dizer que x ao quadrado vai ser igual a 64, tá? Como a gente quer demonstrar, tá certo? Então veja bem, vamos lá. X ao quadrado igual a 64. Tirando a raiz quadrada das duas componentes, eu vou ter aqui, ó, x igual a mais ou menos, porque esse valor quadrado pode assumir um valor positivo ou negativo, a raiz quadrada de 64. Logo, x vai ser igual a mais ou menos quanto? 64 ele é um quadrado perfeito, ele é 8 multiplicado por 8, portanto o resultado vai ser mais ou menos 8. Aqui nós chegamos no momento em que você tem que interpretar os resultados. Você tem x igual a menos 8 unidades de comprimento, e você tem aqui, vamos chamar de x1, né? E um x2 que é igual a 8 unidades de comprimento. Vamos raciocinar comigo. Eu tenho duas respostas, um x1 que é negativo e eu tenho um x2 que é positivo. Porém, você está tratando de quê? De unidades de comprimento. Você quer saber quanto corresponde o lado do quadrado. Não existe lado de quadrado negativo. Então quer dizer, esse valor ele não satisfaz. Portanto, o que vai nos interessar como resposta vai ser o valor positivo. Portanto, você pode afirmar que o lado, certo, do quadrado, certo? O lado do quadrado que aqui foi definido por x, ele vai ser igual, certo, a 8 unidades de comprimento, como a gente queria demonstrar, tá certo? Então nós podemos afirmar que esse lado do quadrado vai ser numericamente igual a x, e esse valor de x é 8 unidades de comprimento, tá? Pronto. O que é que nós vamos determinar agora? Nós vamos agora para a letra B. A letra B, ele quer saber qual é o perímetro do quadrado e do retângulo. Então ele quer saber o perímetro dos dois, tá? Então vamos analisar aqui. Primeira coisa, professor, o que vem a ser perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Por exemplo, vamos começar pelo quadrado. O quadrado aqui, ó, as dimensões dele vai ser o quê? X, x, x e x. Mas eu acabei de determinar o valor de x, certo? Como o perímetro é a soma de todos os lados, vamos supor que aqui eu tenho um vértice igual a Azão, um vértice aqui, ó, Bzão, Czão e Dzão. Só para entender, tá? Então deixa eu apagar esse A aqui da área para não confundir, certo? Então você tem aí, ó, um quadrado, né, de vértices A, B, C e D, tá? Quando eu me refiro a perímetro, vai ser a soma de todas essas componentes. Então você vai somar aqui, ó, o segmento AB, mais o segmento BC, mais o segmento CD, mais o segmento AD. Então é a soma de todos os lados. Como os lados são iguais, então nesse caso eu posso afirmar que no caso aqui, ó, do quadrado, certo? Certo? O seu perímetro, vou colocar bem aqui, ó, seu perímetro será 4 vezes o x, não é isso? Portanto, eu posso afirmar com toda segurança que o seu perímetro vai ser igual a quanto? A 4 vezes, o valor do lado foi igual a 8 unidades de comprimento, então nós podemos afirmar que esse perímetro do quadrado, tá, vai ser igual a 4 vezes 8, que é igual a 32 unidades de
comprimento. Então tá aqui o meu perímetro do quadrado, tá certo, pessoal? Pronto. Já achamos a primeira situação da letra B, tá? Vamos agora determinar a segunda situação que ele quer. Ele quer que você determine o perímetro do retângulo, tá certo? Pessoal, aqui para facilitar a nossa vida, eu vou chamar perímetro apenas de P, tá certo? Para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Eu quero determinar o perímetro de quem? Do retângulo. No retângulo, o que é que acontece? Antes de determinar o perímetro, eu tenho que determinar o valor das suas componentes. Quem são as suas componentes? Tanto a largura, como também o comprimento. Concordam comigo? Pronto. Então, eu vou trazer esse retângulo para o nosso outro espaço para a gente fazer o cálculo. Tá certo? Então, vamos lá. O retângulo aqui, ó. Vamos desenhar aqui a figurinha. A área desse retângulo é de quanto? De 60 unidades de área. Tá certo? Bem, quais são as outras informações que nós temos? Nós temos aqui a minha largura, que é essa distância daqui para cá, que é igual a quanto? 5/8 de x, ó. 5/8 de x, certo? E tenho também essa componentezinha bem aqui, ó, que é o meu comprimento, que é 1,6 de x. Olha só, 1,6 de x. Tá certo? Bem, o que é que você tem que observar aí? Professor, você determinou, as áreas são iguais, e você determinou essa componente x, não foi? Se eu já determinei a componente x, eu posso simplesmente fazer a substituição em cada caso. Tanto aqui, ó, na minha largura, como também posso fazer a substituição nessa cota aqui do comprimento. Certo? Então vamos à nossa largura. O que é a largura? Ele vai ser 5/8 de x. Quanto é o valor de x? O valor de x foi igual a 8. Certo? Simplifica esses dois 8 aqui, ó, por 8 dá 1, por 8 dá 1, só resta 5. Então vejam que essa componente aqui, ó, vai ser 5 unidades de comprimento. Certo? Quem? A minha largura. Acabei de determinar, certo? É igual a 5. Então vamos anotar aqui, tá? Falta determinar quem, professor? O meu comprimento, com os dados que eu tenho, certo? Então vamos lá. O dado do outro lado que eu tenho é esse aqui, ó, 1,6 de x. Ora, se o valor de x é igual a 8, então eu vou substituir esse valor de x por 8. Aqui, ó, 1,6 multiplicado por 8. Vamos fazer esse produto bem aqui, ó, 1,6 vezes 8. 8 vezes 6 são 48, vai 4. 8 vezes 1 são 8, com mais 4 são 12. Uma casa decimal depois da vírgula aqui também. Portanto, o resultado vai ser 12,8. Então vejam, pessoal, que esse 12,8 é o meu comprimento, certo? Unidade de comprimento. Então vejam que nesse retângulo que nós trouxemos para cá, para facilitar o nosso cálculo, eu determinei, tá, a minha largura e determinei também o meu comprimento. O que é que ele quer saber? O perímetro, tá certo? Para não ficar aqui, ó, tem pouco espaço, né, não ficar uma coisa muito em cima da outra, eu vou colocar aqui uma outra paginazinha para a gente fazer o restante do nosso cálculo, tá certo? Bem, quais são os valores que você encontrou? Vamos fazer bem aqui embaixo para o retângulo. Vamos lá, desenhar aqui novamente nosso retângulozinho, ó, só para a gente entender a letra B. Bem, você encontrou aqui, ó, a minha largura, que foi 5 unidades de comprimento, não é isso? E o meu comprimento, que foi 12,8, ó, 12,8 unidades de comprimento. Como trata-se de um retângulo, é natural que aqui, ó, esse segmento, ó, daqui para cá, ele seja numericamente igual a esse, tem a mesma dimensão. Então, esse aqui tem a mesma dimensão desse. São os mesmos comprimentos. Então, isso aqui também vai ser 12,8. Assim como aqui, ó, tá? A minha largura e a oposta também tem o mesmo, 5 unidades de comprimento. Então, o que é que eu vou fazer? Se ele quer o perímetro, então, nesse caso, o perímetro do retângulo vai ser 2 vezes essa componente aqui, ó, que é a componente da minha largura, mais 2 vezes essa componente que se repete do meu comprimento, que vai ser 12,8, tá? Então, só para a gente destacar, olha só, isso aqui aparece 2 vezes, por isso que eu multipliquei o 5 por 2. Isso aqui também aparece 2 vezes, por isso que eu multipliquei 12,8 por 2. Tá certo? Entendido isso, vamos continuar.
Então, perímetro aqui, que eu chamei de P, poderia chamar de qualquer outra variável. O primeiro produto, bem, professor, quem é que tem prioridade? Você tem multiplicação, adição, multiplicação. Prioridade, multiplicações, né? Então, 2 vezes 5 são 10, mais 2 vezes 12,8. Vamos lá, 12,8 multiplicado por 2. 2 vezes 8 são 16, vai 1. 2 vezes 2 são 4, mais 1, 5. Confere? E 2 vezes 1 são 2. Uma casa decimal depois da vírgula. Portanto, o resultado vai ser 25,6. Bem, então meu perímetro vai ser a soma disso aqui. 10, ele é inteiro. 25 é inteiro. 6 é decimal, é décimos. Então eu não vou somar. Portanto, vai ficar 10, a parte inteira 10, com essa parte inteira 25, vai dar quanto? 35. E esses 6 décimos eu só vou manter. Tá bom? Portanto, o meu perímetro vai ser 35 unidades de comprimento. Por que não é unidade de área? Porque você está somando comprimentos, certo? Você está somando apenas as bordas, todas as bordas aqui, ou dimensões aqui, ó, certo? Desse retângulo, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, meu perímetro vai ser igual a 35,6 unidades de comprimento. Então, pessoal, vamos só aqui repetir. No caso aqui da letra B, ele pediu que você calculasse o perímetro do quadrado e o perímetro do retângulo. O perímetro do quadrado foi simples, né? 32 unidades de comprimento, certo? E o perímetro do retângulo foi 35,6 unidades de comprimento. Aí você poderia dizer, professor, mas foi diferente. Exatamente. As dimensões, veja bem, o que tem igual aqui, ó, nas figuras, são as áreas, as suas áreas são iguais. Agora, quando eu me refiro a perímetro, perímetro é isso aqui, ó. Acompanha aí, ó. É a soma das dimensões do quadrado e no caso do retângulo, ó, é a soma dessas dimensões do retângulo. Então, é natural que os resultados possam ser o quê? Diferentes, certo? Então, o perímetro quadrado foi 32 unidades de comprimento e o perímetro retângulo foi 35 unidades de comprimento, tá certo? Então, vamos agora, pessoal, à próxima situação. A próxima situação, que é a questão 4, diz assim: determine o valor de x em cada caso. Por exemplo, da letra A, a terça parte do quadrado de x é igual a 27. Pessoal, uma coisa que você tem que entender. Professor, tanto na questão anterior, como nessa questão, ele não fala em conjunto universo. Isso. Quando ele não se refere a conjunto universo, você já pode subentender que esse conjunto universo é o conjunto dos reais, entendeu? Então, quando não é citado o conjunto universo, pode falar, afirmar com toda segurança que esse conjunto universo são os reais. Então, tem que dar dentro desse intervalo. Determine o valor de x, certo? Eu quero determinar o valor de x, é a minha incógnita, em que? Letra A terça parte do quadrado de x, terça parte, olha só, 1/3 do quadrado de x, olha só, de x ao quadrado é igual a 27. Bem, pessoal, bem aqui, concordem comigo, a partir do momento que você entende aquelas propriedades, certo? Você não tem mais o que fazer. Olha só, você tem uma sentença matemática de igualdade em que eu tenho um denominador aqui 3. Qual seria o critério para me eliminar esse 3? Aplicar o princípio multiplicativo. Como assim, professor? Multiplicar tanto o primeiro membro, como também o segundo membro com um termo comum. Nesse caso, eu vou multiplicar por quanto? Por 3 inteiros. Por que eu vou multiplicar por 3? Porque o meu objetivo é eliminar esse 3 bem aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. Se eu dividir, ó, por 3 dá 1, por 3 também dá 1. E aqui ficou apenas aqui, ó, 1 dividido por 1 é 1, vezes x ao quadrado, é o próprio x ao quadrado. 3 vezes 27 vai dar quanto? Vai dar 81, certo? Até porque 3 vezes 7 são quanto? São 21. E 3, ó, vezes 20 são 60. 60 com 21 é 81, tá? Quando você chega aqui nesse estágio, x, ó, x ao quadrado igual a 81, então eu vou ter agora, ó, x vai ser igual a quanto? Pode assumir dois valores, positivo e negativo, e tira a raiz quadrada do segundo membro, que é a raiz quadrada de 81, tá certo? Logo, x vai ser igual a quanto? A mais ou menos... 81 é quadrado perfeito? É. 9 vezes 9 são 81, portanto, o valor de x vai ser mais ou menos 9. Significa dizer que eu tenho dois resultados, um x1 que é igual a menos 9 e um x2 que é igual a 9 ou simplesmente mais 9, certo? Aí eu pergunto, esses dois resultados que você acabou de encontrar, x1 igual a menos 9
e x2 igual a 9. Ele pertence ao conjunto dos reais? Sim, ambos pertencem ao conjunto dos reais. Está satisfeito? Então, o meu conjunto solução, tá, vai ser igual a menos 9 e 9, como a gente queria demonstrar, tá certo? Então, tá aí o meu conjunto solução, só para destacar. Bem, pessoal, vamos agora à resolução da letra B, né? Ainda da quarta questão. Ele quer que você determine o valor de x, certo? Bem, então já sei que ele quer que você determine o valor de x, e eu sei também que o meu conjunto universo são os reais. Pronto, vamos lá. A diferença entre o quadrado de x e 4 é igual a 140. Vamos lá. A diferença entre o quadrado de x, então o quadrado de x vai ser o primeiro termo. Vamos lá. A diferença, aí você coloca um sinal de subtração, né? Deixa eu só ajeitar esse sinal de subtração que ficou horrível. Pronto, está aqui o sinal de subtração. A diferença entre o quadrado de x, ó, quadrado de x e 4, diferença entre o quadrado de x e 4 é igual, sinal de igualdade, a 140. Quanto é o valor de x? Simples também. Professor, isso aqui é uma equação incompleta do segundo grau, eu tenho que tirar esse 4 do primeiro membro. Exatamente, tá? A gente nem precisa mais fazer, mas vou fazer assim apenas para ficar bem mais claro. Quero tirar o 4 daqui, do primeiro membro. O que é que eu faço? Vamos somar primeiro e segundo membro por 4. Você está percebendo que chega um estágio que você nem precisa mais fazer isso. Você automaticamente já faz, né? Então ele simplifica os dois, mantém x ao quadrado. 140 com 4 dá 144. Logo, o x vai ser igual a quanto? A mais ou menos a raiz quadrada de 144. Logo, o x é igual a mais ou menos... 144 é quadrado perfeito? É. 12 vezes 12 são igual a 144. Portanto, o valor de x é mais ou menos 12. Significa dizer que nós temos duas raízes. x1 igual a menos 12, certo? E o x2 igual a 12, tá? Portanto, esses dois valores que você acabou de determinar para x, tá? Eles satisfazem a condição do conjunto universo, que são os reais? Sim, satisfazem, certo? Ambos satisfazem a condição do conjunto universo. Portanto, eu posso afirmar que o meu conjunto solução vai ser menos 12 e 12, como a gente queria demonstrar. Então, vamos só destacar aqui o conjunto solução, né, para a gente compreender. E aqui, pessoal, a gente praticamente encerra a correção dessa nossa atividade da página 178. Até a próxima correção.